Oiê, hoje eu quero contar pra vocês qual a minha história pra conseguir chegar nos Estados Unidos, como que foi meu processo, quanto tempo demorou. Basicamente, eu cresci a minha vida inteira em escola pública. Eu nunca estudei em uma escola particular, também nunca fiz nenhum tipo de curso de inglês, né, como vários amigos meus na época faziam. Eu aprendi tudo sozinha, online. Na época eu comprei um curso de um americano que fala português para conseguir aprender um pouco mais da língua. Isso me ajudou muito porque o nativo ensinando em português me ajudou demais. Na época, quando eu decidi vir para os Estados Unidos, eu não acreditava que eu era capaz. Eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, 14 anos de idade, quando esse sonho veio aflorando na minha cabeça. Quando eu era mais novinha, eu já adorava assistir vlogs dessas meninas que vêm pra cá, né, gravam high school. Por exemplo, tinha a Bruna Vieira, tinha outras meninas que vinham pra cá e mostravam o dia a dia aqui nos Estados Unidos, e eu achava isso um sonho tão distante, tão distante. Afinal, eu nunca tinha andado de avião, eu nunca tinha saído do meu estado, eu malemar ia pra praia, perto, sou de Campinas, né, então a gente sempre ia pra praia assim de Guarujá ou de Santos, ali, ali perto de casa mesmo. Então, assim, esse sonho de viajar pra outro país parecia ser tão distante, parecia ser tão fora da minha casinha, mas eu continuava ali com aquele sentimento de, cara, eu consigo fazer isso, não é possível que eu não vou conseguir um dia pisar nos Estados Unidos, e aquele sonho de ir pra Disney, de conhecer a Disney, né? E eu lembro que quando eu tinha 17 anos, eu desisti dessa ideia, porque eu comecei a namorar, e aí eu comecei a ver a minha vida com essa pessoa naquela época, e eu não conseguia imaginar mais eu saindo do país pra viver esse sonho e largar o meu relacionamento, entende? Então eu desisti também porque eu ganhava 1.000 e pouco por mês. Eu era auxiliar administrativo numa empresa grande no Brasil, mas eu ganhava 1.300 com os descontos, né, que a gente tem na folha de pagamento. Eu ganhava R$ 1.000 por mês, trabalhando das 8 às 6. Então, assim, eu ficava, e como que eu vou fazer um intercâmbio? Quando eu fui verificar quanto custava um intercâmbio, eu vi que custava 20 mil, né? Mais ou menos, pra você vir aqui passar um mês estudando, né? Numa escola e assim por diante. E eu não conhecia o programa de au pair, que é um intercâmbio pra você vir ser babá, né? Trabalhar numa casa de host family. Até que uma amiga minha conheceu esse intercâmbio e ela me mostrou essa ideia de você vir pra casa de um americano, trabalhar como babá, né, e morar com eles. Na época que eu descobri esse intercâmbio, eu achei um absurdo. Eu olhei pra cara do meu amigo e falei assim, peraí, eles vão pagar pra gente ir morar na casa deles, cuidar do filho deles. E assim, custa só, se não me engano, na época eu paguei R$ 5.000 em tudo, no processo inteiro. E era assim, uma diferença muito grande dos intercâmbios que eu tinha visto, que era tipo 20 mil pra ficar um mês. 5 mil pra ficar um ano morando na casa de host family, ainda recebendo um salário que mais seja muito pouco. Na época pareceu ser uma ideia muito incrível. E eu olhei pra aquela situação e falei assim, não é possível, isso só pode ser tráfico humano. Porque não cabia na minha cabeça, e isso vai ser uma ideia muito incrível pra gente que não tem dinheiro, pra gente que não tem possibilidade nenhuma, que não conseguia nem sair do estado que morava. Eu olhei pra aquilo e falei assim, essa é uma ideia incrível. Só que eu fiquei com muito medo, então eu pesquisei muito antes de eu passei assim muito tempo pesquisando. Eu namorava ainda enquanto eu comecei a pesquisar, até que eu decidi que realmente era um intercâmbio que eu gostaria de fazer. Eu não tinha experiência nenhuma com criança, eu não tinha nada de ideia de como cuidaria de uma criança, sabe? Se aparecesse uma criança na minha frente, eu não sabia como trocar uma fralda, não sabia nada. Então, chegou um dia que eu fui demitida, né, do meu emprego. Eu também terminei o antigo relacionamento e eu decidi que era a hora. Essa demissão foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Na época, eu lembro que eu fiquei sem rumo, porque eu não sabia ainda como que eu ia iniciar o processo pra conseguir ir pra esse intercâmbio. Então, quando eu fui demitida, eu falei, ferrou, ferrou, ferrou. Só que eu já tinha começado a juntar dinheiro por mês. Eu juntava 100, 200 reais por mês, o que dava pra eu juntar por mês, eu já tinha juntado. E eu descobri que o intercâmbio também, a primeira entrada que você dá pra se inscrever no programa, você podia parcelar. Era R$ 700, se eu não me engano, e você podia parcelar. E depois que você encontrasse a família, você pagava 250... Não, era $500 depois que você pagasse a família. Então dependia de acordo com o câmbio do momento.
Então, quando eu fui demitida, eu olhei toda a situação e pensei, agora é a hora de eu fazer esse intercâmbio. Eita, gente, tem um carro aqui. E assim que eu passei meu primeiro mês, assim, né, analisando a vida depois de ser demitida, eu peguei e falei assim, agora é hora de fazer esse intercâmbio. Então eu peguei e fui atrás de fazer voluntariado pra cuidar de criança. Já que eu não tinha experiência nenhuma, eu não podia cobrar. Eu não podia simplesmente encontrar um emprego pra cuidar de criança, porque eu não sabia cuidar de criança. Como é que eu ia encontrar um emprego sobre isso? E eu lembro que eu fui em escola pública pra poder ver, né, poder se voluntariar, e era uma burocracia pra conseguir trabalhar com uma escola pública. Você precisava de alguma coisa assinada do governo, que você ia trabalhar lá como voluntariado, alguma coisa assim. Enquanto eu fui numa escola particular, cheguei lá e falei que queria trabalhar de graça pra conseguir horas, e eles simplesmente falaram, beleza, amanhã você começa. Super tranquilo. E eu fiquei lá trabalhando de graça por 3 meses. 3 meses trabalhando meio período, aprendendo a cuidar de criança, foi assim, essencial, foi uma loucura. Professoras que trabalham em escola, admiro vocês, porque é perrengue, é dor de cabeça, mas foi muito importante para pegar tempo com criança. Só que depois que eu fiquei online, que foi logo depois dessa situação, né, eu entrei, né, paguei o meu intercâmbio, né, o começo do pagamento, e comecei a procurar família. No primeiro mês que eu entreguei toda a documentação, chegou a pandemia. A pandemia chegou e eu fiquei basicamente 2 anos esperando família. Isso não é normal. Quem tá no intercâmbio sabe que o prazo máximo da agência é 1 ano. E as meninas tendem a encontrar uma família em alguns meses. Algumas em 1 mês, outras em 6, outras em 10 meses. Mas o prazo máximo é 1 ano. Só que por causa da pandemia, a agência estendeu por mais 1 ano e eu demorei exatos 2 anos pra encontrar. Quando eu tava desistindo do intercâmbio, porque nesse período da pandemia, eu fui babá. Inclusive, eu vou gravar outro vídeo contando como eu ganhei muito dinheiro sendo babá no Brasil, porque foi uma época, assim, muito boa. Eu encontrei muita gente trabalhando em casa, de gente muito legal. Foi uma experiência muito legal ser babá no Brasil e eu ganhei bastante dinheiro nessa época. Mas eu vou gravar outro vídeo falando sobre isso. E aí, beleza, passou 2 anos que eu estava esperando, eu olhei pra Deus e falei assim, Senhor, eu não sei o que fazer mais. Eu já tô ali online, tô procurando família, tô postando nos grupos, eu tô fazendo tudo que eu posso, não aparece nenhuma família, eu tô cansada de trabalhar como babá no Brasil, por mais que tenha sido legal, 2 anos como babá no Brasil chega, não aguento mais. Então, o que eu faço, sabe? Eu falei, eu vou desistir, eu vou procurar outra profissão e, né, se aparecer uma família, apareceu, mas eu não vou mais procurar. No dia que eu tive essa conversa com Deus à noite, no dia seguinte, a família estava no meu perfil. Apareceu um e-mail pra mim de manhã que a família tinha entrado no meu perfil e eu vim pra cá com uma família de 5 crianças morando em Indiana. Assim que a família entrou no meu perfil, demorou mais ou menos 3 meses pra eu embarcar, porque daí você tem que entrar em processo pra tirar o visto, né, arrumar suas coisas e tudo. E aí é um prazo de 3 meses pra você embarcar, foi 2 meses e meio mais ou menos. Então eu cheguei aqui em janeiro de 2022, cuidando de 5 crianças em uma fazenda no meio do nada em Indiana. Um dia eu vou contar especificamente sobre essa família, porque eles eram acumuladores, eles são incríveis, eles falam comigo até hoje, são maravilhosos. E esse foi o meu processo para conseguir chegar até os Estados Unidos. Foi um processo assim muito longo para conseguir enfiar na minha cabeça que eu era capaz. Para eu estudar inglês, eu cheguei aqui com meu inglês horrível também, esqueci de citar isso, que meu inglês era horrível. Então eu cheguei aqui com o meu inglês assim, eu não conseguia me comunicar direito. Isso porque eu estudei 2 anos, todo santo dia de manhã. Eu acordava 7 horas da manhã, acordava 5 horas da manhã para ir pra academia e estudar. Todo santo dia. E mesmo assim eu cheguei aqui com o inglês ruim, porque sempre foi a minha maior dificuldade. E aí, todo esse processo, né, de esperar, amadurecimento da cabeça de que eu sou capaz. Quando eu tava no Brasil, gente, o sentimento que eu tinha, que aqui era muito distante da minha casa, que aqui era um lugar, assim, que era muito distante da minha realidade, sabe? Eu só convivia com pessoas que nunca tiveram pisado aqui, nunca tiveram pisado aqui? Nunca pisaram aqui antes, sabe? Que nunca andaram de avião antes. Minha família nunca tinha andado de avião antes. Então eu olhava essa realidade de eu querendo ir pra fora do país, para os Estados Unidos. Foi
um processo de amadurecimento muito grande na minha cabeça pra conseguir chegar até aqui, sabe? Pra conseguir viver aqui. Eu não amo os Estados Unidos, não é um lugar que eu queira morar pra sempre, não é um lugar que enche meu coração de alegria. Foi muito legal o au pair, foi muito legal minha experiência nesse intercâmbio, eu amei. Só que eu sinto muita falta do Brasil. É só saindo de lá pra gente sentir falta de casa, né? Mas eu vou contar mais especificamente como que foi o meu processo dentro do au pair no próximo vídeo.